Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Gente, essa aula aqui, o candidato que sabia a teoria de ângulos inscritos não leva nem 5 segundos para resolver essa questão aqui. Vocês vão ver a facilidade que é essa questão. Quem vê o desenho, essa figura aqui vai falar, meu Deus do céu, é muito complicado. Imagina, gente, é muito simples desde que você conheça a teoria sobre ângulos inscritos. Eu vou fazer a teoria para vocês ao invés de resolver direto, tá? Então eu vou explicar para vocês a teoria porque de repente pode cair algo muito parecido. E olha, gente, refaçam as questões antigas do Enem, porque muitas questões eles fazem praticamente igual. Quem for na minha playlist aí do Enem vai ver uma questão sobre a Olimpíada. Essa questão já caiu 2 vezes praticamente com a mesma pergunta. Então, vai lá e dá uma conferida, tá? E da mesma forma eu vou dizer dessa questão aqui, beleza? Bom, então vamos lá, vamos ler aqui a primeira questão, diz o seguinte. Num certo momento de um jogo digital, a tela apresenta a imagem representada na figura. O ponto Q1 representa a posição de um jogador que está com a bola. Os pontos Q2, Q3, Q4, Q5 e Q6 também indicam posições de jogadores da mesma equipe. E os pontos A e B indicam os 2 pés da trave mais próxima deles. No momento da partida retratado, o jogador Q1 tem a posse da bola, que será passada para um dos outros jogadores das posições Qn, sendo N pertence a 2, 3, 4, 5 e 6, tá? O N vai ser exatamente esses 5 jogadores, cujo ângulo AQB tenha a mesma medida do ângulo alfa AQB. Qual é o jogador que receberá a bola? Q2, Q3, Q4, Q5 ou Q6? Bom, gente, então vamos lá. Eu vou falar sobre a teoria primeiro, aí depois, a hora que vocês sacarem essa teoria, ou recordarem essa teoria, vocês vão matar um piscar de olhos. Vamos lá. Muito bem, está aqui um desenho esquemático que eu estou utilizando para explicar para vocês o conceito de ângulo inscrito e de quebra também ângulo central. Bom, vamos lá, ó. Eu vou marcar aqui esse ponto aqui, A e B. Então, essa parte aqui, ó, eu vou dar uma achurada aqui, é o arco AB, é o arco formado por esses ângulos internos aqui. Bom, aqui ele está dizendo que arco de medida é igual a 2 beta. Cuidado, esse arco aqui, ele é fruto de 2 cordas, que nesse caso aqui, essa corda aqui, é o próprio raio da circunferência. Vou chamar aqui de O, tá? Para ficar mais fácil. Então, o raio OA e o raio OB formam o arco OB e formam aqui sendo 2 beta, mas já vou falar por quê, tá? Vamos marcar isso aqui de ponto C, de ponto D, ponto E e ponto F. Gente, guarde bem esse conceito. Qualquer ponto da circunferência, se você traçar uma corda desse ponto até o ponto A e uma corda saindo desse mesmo ponto até o ponto B, observe que esse ponto C formou a corda CA e CB e formam o arco AB também. Então, toda vez que tiver um ângulo interno, que a gente chama de ângulo interno à circunferência, chegando no arco formado pelos 2 raios ou pelas 2 cordas que são os raios, esse ângulo central, que a gente chama de ângulo central, é o dobro do ângulo que estiver marcando aqui. Então, se fosse aqui 30 graus, o ângulo central seria 60 e assim por diante. Entenderam? Ah, professor, mas e o ponto D, E e F? Mesmíssima coisa, gente. Qualquer ponto da circunferência, se chegar no ponto A, uma corda no ponto A, e o DB, que é outra corda, chegar aqui no B, forma o mesmo arco AB, não forma? Então, também é o mesmo ângulo. Ou seja, qualquer ponto que você pegar aqui na circunferência, sempre vai ser o mesmo ângulo beta aqui nesse caso. Entenderam? Então, é uma propriedade do ângulo interno de uma circunferência. Guarde esse conceito, é muito fácil, tá? Então,
Ângulo central, resumo, ângulo central sempre é o dobro do ângulo interno, desde que formam o mesmo arco aqui. Beleza? Tranquilo? Então agora, minha gente, olha só, qual é a pergunta do exercício? Ele quer que esse jogador Q1 que está aqui, ó, ele está de posse da bola, mas ele só vai passar para o jogador que tivesse mesmo ângulo alfa. Ora, gente, ele só pode passar para o jogador que estiver na linha da circunferência dele. Quem está aqui na circunferência dele é o Q3. Por quê? Se você fizer a ligação do Q3, essa corda, e formar aqui a corda QB, a Q3B também, esse ângulo aqui será o ângulo alfa também, tá certo? Porque está na mesma circunferência. Então, muito cuidado. Mesmo que você ligasse o Q3, por exemplo, Q5, ligasse ao A ou B, não seria o mesmo ângulo, porque não estão na mesma circunferência. Beleza? Entendeu? Então, você viu como foi uma molezinha? Bom, eu acho que ninguém vai ficar com dúvida nessa questão, eu creio, né? Mas se ficar, gente, escreve aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em explicar e talvez alguma coisa mais teórica sobre ângulos internos. Beleza? Se você achou essa aula legal, embora curtinha, não deixe de fazer a sua inscrição, recomende aos seus amigos para que conheçam o nosso trabalho, não deixe de registrar o seu like também nos vídeos que você mais gostar, que assim o algoritmo do YouTube vai ampliar a divulgação desse nosso canal. Beleza? Por hoje é só. Eu deixo aqui um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!